Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae, do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, que coisa boa. Eu adoro esses reencontros, né? Porque toda semana nós estamos nos reencontrando, estamos trazendo gente boa para participar conosco desse papo e as coisas funcionam, né? E sempre onde? No Filé do Zezé. O Filé do Zezé é maravilhoso, cheio de comidinha boa, cheio de música boa, formidável mesmo, não é? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui com o nosso convidado que vai trocar ideias conosco e como vai trocar ideias, que é uma pessoa altamente competente, que é o advogado Fernando Maciel. Fernando Maciel, que eu já conheço há muito tempo, já esteve no bate-papo, sem dúvida alguma, em outras épocas, mas esteve, e por aí vai. Então, vamos conversar com ele. Fernando Maciel, que prazer receber você. Geraldo, satisfação grande de revê-lo, de poder estar aqui novamente no seu programa, com a sua assistência, dizer que você é um dos maiores comunicadores aqui do nosso muito estado. obrigado. A gente tem uma satisfação muito grande de estar aqui. Muito obrigado. Fernando, como é que você, se fosse pedido a você que defina a advocacia do Brasil, como é que você definiria? Você que é um advogado com essa bagagem que você tem. Geraldo, eu diria que a advocacia hoje é uma das profissões mais importantes para o nosso país, porque é uma profissão que ela tem uma ligação muito grande com a democracia, onde não há democracia, não há uma advocacia forte. Então ela é importante para essa configuração e estruturação da nossa democracia, mas ao mesmo tempo é hoje uma profissão muito sofrida. Por que muito sofrida? Não tenho dúvida. Porque nós temos uma quantidade de advogados muito grande, às vezes com uma formação muito deficitária de algumas faculdades e uma justiça de forma geral que não ajuda muito o exercício da advocacia. Bom, eu gostaria de pegar esse último pedacinho da sua frase, uma justiça que não ajuda muito o exercício da democracia. Me ajude. Que não ajuda muito no exercício da advocacia. Então essa justiça que nós temos hoje, primeiro nós temos uma estabilidade de julgamentos, de posicionamentos jurídicos, né? Às vezes você tem, até eu comentava isso com alguns colegas hoje no escritório, você às vezes tem para uma mesma situação decisões díspares. Decisões díspares das cortes superiores. Então você não consegue ter uma estabilidade, não é, para que você possa passar isso de forma geral para a sociedade mesmo. Além do que, nós infelizmente ainda temos estruturas do Poder Judiciário muito deficitárias. E aí o advogado fica com dificuldade, os processos andam lentamente, né? Há situações em que o advogado ele não é recebido pelo juiz, não é recebido nem pela assessoria do juiz. Isso é uma luta da OAB, então é uma luta, né, que a OAB tem encampado há muito tempo. Verdade. Tem muita coisa sendo feita. Eu diria que a justiça hoje, para a época em que eu me formei, ela melhorou muito, avançou muito. Certo. Né, de forma geral, mas ainda há muita coisa a ser feita. Agora, você falou um negócio aí muito interessante quando você diz as decisões são díspares, ou seja, as decisões elas são... Hoje há uma decisão aqui, do mesmo caso ou de caso similar, pode haver uma decisão completamente diferente ali na frente. Isso é o quê? É falta de uma unidade, é falta de... As pessoas chegam lá em cima, mas vieram de pouca base. Como é que é a coisa... Não, na verdade, o que é que eu entendo? Eu entendo que os tribunais superiores, eles não podem fugir à sua origem, não somente jurídica, mas também política, porque eles são tribunais jurídico-políticos, né? Isso faz parte da sua própria configuração e natureza. Perfeito. Mas muitas vezes, você, quando você vai estudar e vai
definir juridicamente esses casos que chegam aos tribunais superiores, você muitas vezes vai para o viés mais político do que jurídico. E isso pode gerar uma instabilidade de decisão. Esses tribunais superiores precisam ter uma conotação maior em termos de estabelecer decisões paritárias para situações paritárias. Ou seja, você diria que cientificamente está inexistindo a sentença superior? Não, eu diria que cientificamente é necessário que essas decisões dos tribunais superiores, que são aqueles tribunais que dão todo o viés de julgamento para N situações no Brasil inteiro, Certo. que eles tenham decisões não somente sobre o viés político, mas também sobre o viés político-jurídico, né? Aplicando aí a ciência do direito com mais propriedade, eu diria. Perfeito. Bom, veja bem, a respeitabilidade do advogado, sem dúvida alguma, ela existe e deve existir desde o princípio de carreira. Advogados como você, Fernando Maciel, são profundamente respeitadas onde você labuta, sem dúvida alguma. Mas essa briga para fazer com que os advogados, desde o princípio, sejam altamente respeitados, sobretudo no campo jurídico mesmo, no campo dos juízes, dos desembargadores, etc. É uma luta insana. Como é essa luta? Me conta. Veja, eu digo sempre o seguinte, o advogado, como as outras profissões jurídicas, são essenciais para a aplicação da justiça. Claro. Então, primeira coisa é que o advogado deve se fazer respeitar Não enquanto tenha profissional. dúvida. De que Não maneira? tenha dúvida. Primeiro estudando, tendo conhecimento técnico para Lógico, poder dialogar, lógico, para lógico. poder expor suas ideias. Depois, efetivamente, defendendo suas prerrogativas e se valendo também das instituições de classe, né? Sobretudo da Ordem dos Advogados do Brasil, que hoje é muito bem representada aqui em Alagoas pelo presidente Wagner e por sua diretoria. Perfeito. E se valendo disso para se fazer respeitar quando ele for desrespeitado. Infelizmente, ainda existe uma cultura que eu diria resquiciosa de que o advogado na hierarquia da justiça ele está inferiorizado em relação às outras autoridades. Mas, na verdade, isso não existe. Nem pode. Nem pode. É. Isso, por lei, ele tem igualdade com funções diferentes dos outros membros Verdade. do Poder E Judiciário. outra coisa, existe justiça sem advogado? Não, não é possível. Claro que não. Não é possível. Onde é que tudo começa? Não é na mão do advogado? Perfeitamente. Então, esse respeito, ele não só precisa existir, eu acho que ele tem que existir em dobro, porque eu até vou para um negócio meio esquisito, mas que as pessoas comentam muito. Nem sempre o juiz tem tempo de analisar um processo. Às vezes dizem que determinados juízes, nem todos, é claro, leem as penúltima e a última página e tal, e dá a sentença. Não, mas pô, precisa do advogado. Eu lhe diria, Cada Geraldo, vez mais. eu lhe diria que hoje a profissão de juiz também é uma profissão penosa. porque Penosa você tem uma demais. grande quantidade de processos. Não tenha dúvida. Né? O Poder Judiciário está abarrotado de causas e, obviamente, que se tenta criar instrumentos que possam facilitar essa atividade e fazer com que ela possa ter um efeito mais rápido. Mas, infelizmente, isso às vezes não é possível. Então, é importante que o advogado esteja presente na lide para que ele possa levar até o julgador a situações de uma maneira mais clara, mais rápida, mais objetiva e ajudá-lo no exercício da feitura da justiça para que ele realize aquela justiça. É isso que eu quero me bater nessa entrevista com você. É a valorização do papel do advogado cada vez mais. Nada acontece se o advogado não começar com tudo. Estou certo ou errado? Perfeito. É importante, há autores processuais que dizem que a sentença ela é muitas vezes o resultado da petição bem feita. Da petição Então, bem feita. é importante que você leve o direito ao Poder Judiciário de uma forma clara e objetiva e leve o direito para que o Poder Judiciário possa analisar. É verdade. Ajude o juiz nisso. É né? verdade. Eu acho que se isso não acontecer, para que advogado? Com certeza. Para que advogado? É verdade. Não é? É verdade. Bom, como é que você analisa hoje a necessidade, inclusive, do advogado de sobreviver com a sua profissão? Eu diria a você, Geraldo, que não está fácil, não. Né? A gente já tem muitos anos de advocacia, uma advocacia, graças a Deus, consolidada, né? Mas muitos colegas estão passando por sérias dificuldades financeiras. Verdade. Porque existe uma quantidade de advogados muito grande, né? E você tem hoje uma demora no andamento de muitos processos e, consequentemente, o advogado não consegue ter o retorno financeiro que ele precisa para sustentar a sua família. Yeah. Então é importante que a gente crie
instrumentos para que essa justiça seja mais efetiva, mais rápida, e existe um movimento muito grande por parte do Poder Judiciário para tentar isso, a gente tem que reconhecer, né? Sobremaneira, o Poder Judiciário do Estado de Alagoas, hoje presidido, a Justiça Estadual, pelo eminente desembargador Fernando Tourinho, tem feito um trabalho hercúleo perfeito. para tentar fazer com que essa justiça seja mais rápida, mais célere Verdade. e mais próxima do povo. Mas ainda há muito o que fazer. Então isso reflete no trabalho do advogado tenho e na dúvida. sua condição de sobrevivência É também. verdade. Aí eu pergunto a você inclusive como professor da UFAL, uma das soluções seria minimizar a quantidade de cursos de direito que existem no país? Eu lhe diria, Geraldo, que não no sentido só de minimizar. É importante que as instituições, o governo federal, que a Ordem dos Advogados do Brasil façam um trabalho de acompanhamento desses cursos jurídicos para que realmente só fique na praça aqueles cursos que têm qualidade, que efetivamente podem oferecer condições para que o seu aluno se prepare bem. Outra coisa é você definir para a categoria dos advogados e advogadas, o que é a profissão, você levar às faculdades, você mostrar lá desde o nascedouro como é que é a vida do advogado. Exatamente. Né? E outras situações também você pode ajudar diminuindo custos judiciais para que as pessoas tenham mais acesso, consequentemente contratem mais o advogado, enfim, algumas coisas que podem ser feitas para melhorar o mercado. Claro, existem advogados e advogados, sem dúvida alguma, né? Eu não quero aqui minimizar a função de qualquer um deles, mas existem advogados que, para sobreviver, eles precisam até de utilizar práticas que não são as mais recomendáveis. Acontece isso. Infelizmente, como em qualquer profissão, às vezes a gente Claro. tem profissionais, colegas que não agem com a ética de vida, mas para isso a ordem está aí para tomar as providências que são necessárias, bastando que se chegue ao conhecimento dela, né? Quais são os E o próprio Poder fundamentos? Judiciário também. Quais são os fundamentos que o advogado Fernando Maciel, mas também professor universitário há 27 anos, não é isso? 27 anos? 27 anos na 27 universidade. anos da UFAL, coloca para os seus alunos no sentido de que vai havendo já uma depuração na cabeça deles em relação ao exercício da profissão. Eu digo sempre, tanto aos meus alunos como aos meus colegas de escritório, jovens colegas de escritório que estão começando a advocacia, e aos meus alunos da Universidade Federal de Alagoas, que, primeiro, qualquer profissão, mas o advogado, sob maneira, ele tem que ter o sentido da humanidade da sua profissão. Esse é o primeiro ponto. Ele ver no seu cliente alguém que está passando por alguma situação, seja ela qual for, na ordem contratual civil, na ordem criminal, na ordem trabalhista, que precisa de um apoio. Então, ter esse sentido de humanidade. Segundo, ele, como advogado, estudar com afinco o que lhe chega para que ele tenha domínio dos fatos e do Exato. direito inerente àquela Perfeito. situação. E, sobremaneira, ele amar sua profissão para defendê-la enquanto instituição. Não tenha dúvida. Defender a ele, aos colegas, aqueles que lhe cheguem no exercício dessa atividade profissional. Tratar sempre com respeito a todos, aos membros do Poder Judiciário, aos serventuários, ao Ministério Público, a quem quer que seja, mas se lembrando sempre que ele não está ali submisso a ninguém, a não ser a própria lei, Não a tenha própria dúvida, norma, não tenha mantendo a sua altivez no Muito exercício bem. da profissão. O progresso da justiça em relação, por exemplo, à comunicação que é feita hoje já de uma maneira mais, sem precisar de muito papel e por aí vai. Isso melhorou muito a coisa? Eu diria que sim, porque hoje nós temos, no sentido da atividade jurisdicional, praticamente tudo hoje informatizado. Informatizado, né? exatamente. Então isso melhorou muito. Eu me lembro que quando a gente começou a advogar, quase 30 anos atrás, você usava a máquina de escrever e o papel. Então Isso. era muito mais difícil, você tinha varas com inúmeros processos de papel. Às vezes um documento se soltava daquilo, você tinha que Perfeito. fazer a reconstituição de auto. Então hoje é tudo digitalizado, né? Isso. Pelo menos a grande maioria. Você tem acesso à informação online de como o seu Imediata. processo está andando imediatamente. Isso faz com que o próprio cliente possa ter acesso a essas informações e também o próprio andamento das audiências, que hoje você faz muita coisa de maneira virtual. Eu acho que isso tudo é um avanço. Não tenha dúvida. Né? Você fala, por exemplo, sobre essa questão da consulta processual. Meu Deus, como isso mudou. Quer dizer, qualquer um, entre aspas, né? Desde que
tem as senhas, ou seja, um advogado tem acesso a qualquer tipo de processo, sabe daqui a pouco, em minutos, ele sabe qual é o andamento daquele processo. Isso foi muito bom. Foi muito bom. Isso dá um acesso não somente ao advogado, mas ao jurisdicionado, ao cliente do advogado, que também pode ter acesso ao seu processo. Não é? Além do que hoje, por exemplo, a Justiça do Estado de Alagoas, se você cadastrar o processo lá no SAGE, você recebe, com qualquer andamento que aquele processo tiver, o advogado recebe o push com o andamento do processo. Então, ele automaticamente, se ele for diligente, ele está acompanhando para e passo o andamento do seu processo. Muito bem. Agora, na medida em que ele, por exemplo, não concorda com um determinado andamento do processo, ele viu isso online, ele também reage em relação a esse fato, não sei, estou falando como leigo. Ele reage também via internet ou ele tem que estar presente nisso? Qualquer decisão que ele não concordar, Isso. ele poderá entrar com recurso devido via internet. Eu não estou falando já no recurso final. Não, já de sentença não. Despacho, Qualquer ele pode entrar a qualquer decisão, né, que tenha no processo que não seja a decisão final, ele poderá entrar com um recurso chamado agravo de instrumento. Muito bem. Então esse agravo ele faz também por forma digital. Isso quer dizer que o advogado hoje pode ser inteiramente online ou quase que inteiramente online. Eu diria que avançou, não vou dizer totalmente online, mas muito, porque ele pode marcar, um despacho com o juiz hoje online, ele pode acompanhar julgamentos nos tribunais online, ele pode participar de audiências quando essas são online, de forma online, ele pode peticionar sempre de forma online, né? Então ele tem hoje todos os instrumentos. Tá tudo na mão. Né? Para ele ficar no escritório dele trabalhando. Agora, lógico, o advogado, eu digo sempre, que não vai ao fórum, que não vai à justiça, é mais difícil o processo andar. Verdade. Fernando Maciel, eu sei que você é um advogado profundamente eclético. Eu sei que não importa qual é a especialidade, mas que especialidade mexe mais com você e com o seu coração? Veja, na verdade, a minha formação universitária sempre foi mais voltada para o direito privado, para o direito civil, né? A cadeira que eu sou professor na universidade é direito civil, então essa é a área que eu mais tenho atuado, né? Então, em relação a direito contratual, em relação a negócios jurídicos, em relação a direito de família, né? São as áreas que a gente tem atuado, direito do consumidor, que a gente tem atuado com mais participação. Não fala em direito do consumidor não, meu amigo. Aí me vem à mente que eu queria contar uma história. Era uma vez 123 milhas, você já conhece. Um dos maiores absurdos que eu vi na minha vida, que está acontecendo agora. Eu mesmo estou sendo vítima disso. Tinha uma viagem marcada para a Europa e foi desmarcada abruptamente por essa 123 milhas. Milhas de distância de mim. Um absurdo. São esses absurdos que a gente precisa ver e rever na vida. Esse posicionamento dessa empresa, né, 123 milhas, pode ser combatido judicialmente, porque realmente um absurdo. Perfeito. Você se propor a devolver os valores através de vouchers fracionados, né? Foi você pior. Unilateralmente cancelar o sonho de muita gente, isso tudo é passível, obviamente, não somente da busca da restituição por meio judicial, mas inclusive de danos morais. Perfeito. Eu não podia deixar você sair daqui sem tocar nesse assunto. E ouvir de você exatamente isso. Eu não sei se depois de recebido o voucher, se você pode entrar. Não sei. Eu acho que os advogados estão todos pensando nisso, como fazer, não é verdade? Na verdade, quem recebeu o voucher, a empresa vai alegar que você transacionou e aceitou, mas isso pode ser combatido. Por quê? Porque você não tinha opção. Perfeito. Então a relação de consumo, ela permite isso, ela permite essa possibilidade. Muito bem. Muito obrigado por ter vindo ao nosso bate-papo, que prazer recebê-lo aqui, foi bom demais e eu espero que não fique mais um longo tempo. Muito obrigado a você por ter me recebido. Eu fico muito feliz de poder estar aqui conversando, trocando essas ideias com você. Que bom, Fernando. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Bom, gente, vamos até os nossos comerciais, lembrando do nosso querido Sebrae, né? Nosso Sebrae maravilhoso, ali com o empreendedorismo para cima, cada vez mais para cima. Voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha,
com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje aqui no Filé do Zezé. Oh, Filé do Zezé é bom danado, não é não? Eu acho, né? Eu acho fantástico sobre todos os aspectos. Gosto de vez em quando almoçar aqui, jantar aqui. É bom, muito bom. Quem não conhece, venha. Quem conhece, nem preciso falar, porque eu sei que está repetindo. Então, vale a pena. Nós vamos tratar de um assunto, olha, realmente vital. Nós vamos falar de sangue. E não existe nada mais vital do que sangue. Agora, como é que se deixa alguma coisa vital falhar ou faltar? Não pode acontecer. As pessoas precisam entender. Você come em casa? Come. É gostoso, né? Faz bem, não faz? É vital comer? Claro que é. Você bebe água? Bebe. É bom? Vale a pena e tal? Espero que você nunca tenha precisado, por exemplo, de sangue. Porque quem precisa de sangue e não tem, é pior do que não comer, é pior do que não beber a água, é pior. É por isso que eu estou aqui com a Verônica Guedes, que é a diretora da Hemorrede, que inclui o nosso querido Hemoal. Verônica, que prazer enorme recebê-la. O meu também. Sempre quis vir aqui no seu programa. Oh, que coisa boa. Falar um pouquinho dessa rede de sangue do Estado. Eu não quero que você fale um pouquinho, não. Não, eu quero que você fale muito, tudo o que você quiser. Me conta como é montada, como foi montada e como ela é hoje, a rede do... A hemorrede do país, ela é baseada no modelo francês. Certo. E ela foi pensada no modelo de criação de hemocentros em todos os estados. Em todos os estados. Todos os Perfeito. estados. E os hemocentros, eles estão ligados a uma coordenação de sangue, e ao Sistema Nacional do Sangue do Ministério da Saúde. E também às secretarias estaduais. Perfeito. Então é um sistema montado. É um sistema, o Sistema Nacional do Sangue. O sangue está previsto numa Constituição de 88, Perfeito. né? Que não pode ser vendido, não pode Claro. ser comprado. A única forma de obtê-lo é através da doação voluntária. E toda a sistemática de operacionalização da hemorrede dos estados é feita através de portarias e de legislação da vigilância sanitária. Muito bem. E onde estão os principais aspectos dessas portarias da vigilância sanitária? Então, sempre essas portarias estão sendo atualizadas e a gente, nessas portarias, estão toda a normativa do trabalho que vai desde a captação do doador de sangue, Certo. a coleta, o processamento, o armazenamento e a distribuição das bolsas de sangue. Muito bem. Ou seja, todo o ciclo produtivo do sangue está normatizado em portarias e ele é regularmente fiscalizado pela vigilância sanitária. Muito bem. Onde é que entram essas portarias? Em que aspectos elas entram com maior profundidade, com maior importância? Onde é que elas entram?
em todos os aspectos, mas um aspecto que nos chama mais atenção junto ao público são os critérios de doação. Ok. Então, quais são eles? Quem pode doar e quem não pode doar. Muito bem. Né? As pessoas sempre têm essas dúvidas. Eu posso, eu quero, eu não posso. Então, assim, são critérios gerais para uma doação de sangue, a idade, 16 a 64 anos. Eu não gostei disso, não. Não gostei disso, não. Olha, só pode ir até 76? 64. 16, 64. Ó, tá vendo? Não pode. E aí a gente começa. Peso maior que 50 quilos. Ok. Homens e mulheres podem doar sangue. Doar sangue não engorda, não emagrece, não vicia. Não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação. O fumo deve ser evitado 3 horas antes. Ter dormido. Não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses. Não ter doenças que são sexualmente transmissíveis. Eu quero parar nesse negócio da tatuagem. Não, interessante mesmo. Nunca tinha ouvido falar nisso. Não ter podido fazer tatuagem nos últimos 12 meses. Isso. Por quê? Onde é que entra a história da tatuagem? Então, a tatuagem, a gente não sabe, a maioria, né, os critérios de risco sanitário para contrair doença e nos locais onde são feitos. Certo. Então, para uniformizar, a gente não tem como ir checar o local. Perfeito. É feito um intervalo de 12 meses e assim evitar o risco, porque veja bem, Geraldo, quando você doa, você tem que ter um único objetivo: salvar Não tenha vidas. dúvida. Não tenha dúvida. E não levar doenças. Perfeito. Não é? Perfeito. Então, se eu... Você não pode ser transmissor. De Exatamente. jeito algum. E os hemocentros, ele tem que ter todo um rigor de cuidados para que esse sangue colhido vá apenas salvar Não tenha dúvida. e não transmitir nenhuma doença para aquele paciente. Apenas salvar. Apenas Isso é de uma salvar. importância incrível naquilo que você está falando. Salvar. Então, salvar é a palavra milagrosa, é a palavra que talvez faça com que as pessoas hoje em casa, ou todas as vezes que as mensagens do Emual cheguem, elas parem para dizer: puxa, eu posso salvar alguém. Eu posso salvar alguém com o meu sangue. Isso mesmo. Isso é de uma maneira maravilhosa. Então, a pessoa que vai doar, ela tem que estar revestida de que ali está fazendo um ato de solidariedade, cidadania e vai trazer a vida de outra pessoa. Não tenho dúvida. Agora, com um pequeno detalhe, que isso eu acho talvez um dos mais importantes: fazer o bem sem saber a quem. Exatamente. Porque ela não sabe para quem vai o sangue. O sangue é coletado e após a realização dos testes para hepatite B, C, HIV, HTLV, doença de Chagas e sífilis, quando a bolsa está totalmente, e malária, que agora Certo. está sendo feito, quando essas doenças todas estão negativas, naquela bolsa testada, Depois que já houve a transfusão. não, antes Não, a bolsa... depois que houve a receptação. Exatamente. Muito bem. Aí você vai poder disponibilizar aquela bolsa para o nosso estoque e aí ela pode ser transfundida. Então, a gente tem um intervalo entre a coleta e a liberação dessa bolsa. E eu queria lhe perguntar exatamente isso. Como é que isso funciona após a captação? Qual é o rigor na fiscalização disso? Então, quando eu capto o doador, Isso. que ele se dirige aos postos de coleta, Perfeito. ele vai lá, a gente verifica se tem anemia, se não tem, Isso, pressão isso- alta. Isso já é independente da Isso, verifica o peso, faz essa entrevista, Certo. se tem alguma doença, se pode doar, se não pode, se aquela doação vai ter algum risco para ele ou não. Perfeito. Tudo ok, ele passa para a coleta. Ok. Nessa coleta a bolsa de sangue mais uns tubos para a realização desses testes. Muito bem. Nesses testes está a tipagem sanguínea, que a gente vai poder dizer se a bolsa é A, B, AB, positivo, Perfeito. A negativo. classificação do sangue.
testar para essas doenças e após tudo isso realizado é que eu posso disponibilizar a bolsa para que outra pessoa Muito bem. possa ser transfundida. Verônica Guedes, me diga uma coisa. Onde é que termina a responsabilidade do Hemoal quando dirige aquela bolsa para uma unidade hospitalar e começa a responsabilidade de quem recebeu para saber se aquele doente que vai receber o sangue está apto a receber aquele sangue? Então, o Hemoal hoje, ele é responsável pelo atendimento de 94% dos leitos SUS. Muito bem. Nós prestamos atendimento a 27 serviços. Vários têm agência transfusional, onde ele pode fazer a prova cruzada Muito para bem, saber muito bem. se aquele paciente é compatível com aquela bolsa. Ok. E outros, esse teste de compatibilidade é feito no próprio Hemoal. A responsabilidade entre se aquela bolsa é para aquele paciente é de muito rigor. Tem que ser. Muito rigor, não é de quem coleta, de quem aplica, de quem está ali assistindo o paciente durante a transfusão. Toda transfusão de sangue necessita ter um médico presente, perto, na unidade, para que, se tiver alguma intercorrência, esse profissional possa assistir esse paciente, não é? Porque às vezes acontece Claro. da pessoa ter uma reação, às vezes até com a dipirona. Perfeito, perfeito. Muito mais com o sangue. Não tenha dúvida. Que é um transplante de tecido vivo. É engraçado isso. Gostaria muito que você traduzisse melhor isso. É fantástico isso. Então, Geraldo, quando você recebe o sangue, você vai receber o sangue de uma outra pessoa. Isso. E aquele sangue, quando você transfunde, é como se você estivesse recebendo um transplante, porque ali são células de uma outra pessoa que vai ser colocada no seu corpo. Então a responsabilidade é imensa. Muito grande. Muito bem. Então aí eu aproveito para perguntar o seguinte: você estava falando sobre a hora em que vai para o determinado paciente, ok? Eu quero falar daquela anormalidade quando chega, por exemplo, um paciente baleado, perdendo sangue, precisa de uma transfusão imediata, há tempo de se saber se aquele sangue é ou não é compatível com ele? Então, Como? existem os critérios. Numa urgência urgentíssima, Isso. que não dá tempo de fazer a prova cruzada, Perfeito. é liberado um sangue O negativo. Oh, meu Deus do céu, eu sabia que ela ia chegar nesse ponto. O O negativo é aquele que serve para todo mundo? Para todo mundo. Se não der tempo de fazer a prova cruzada, que leva em torno de 40 minutos, é disponibilizado. Então, geralmente é o sangue que tem em menor estoque. Muito bem. Agora, é o que tem menor estoque, porque também é o mais usado. É, o mais usado. Sem dúvida Os alguma. negativos são muito difíceis. Como é que vive a cabeça da diretora do Hemoal Rede, aqui em Alagoas, em relação a essa questão do estoque? Pelo amor de Deus. Vive em constante e eterna preocupação. Eu costumo dizer, Geraldo, que é o único banco que sempre está no vermelho. É verdade. Às vezes a geladeira está extremamente vazia, corre. Às vezes a gente chama até os próprios funcionários para doar, para poder não perder nenhuma vida. É verdade. Porque o sangue ainda não tem como ser fabricado, Claro. não tem como ser comprado, e a única forma de obtê-lo é através desse gesto tão importante Demais. que é o gesto do cidadão que Não está tenha aqui nos dúvida. ouvindo, Não tenha dúvida. que é solidário, que pensa no outro e que exerce todo dia o ato de salvar vidas. Não tenha dúvida. Me conta uma coisa, Verônica, qual é a diferença que existe entre o sangue e o plasma sanguíneo? O que é o plasma sanguíneo? É um componente do sangue. Ah, ele não é um sangue transformado. Não. Ele é um componente. Quando você doa aquela bolsa, Sim. a gente chama de sangue total, Aham. porque ele vai ter tudo ali. Certo. E ali você vai processar essa bolsa em vários componentes. Eu vou,
vou poder fazer plasma, plaqueta, concentrado de hemácias. Então vamos definir o que é uma coisa e o que é outra. O que é o plasma, então? O plasma é a parte branca, líquida, tá. do sangue, que contém proteínas Muito bem. que pode fazer a coagulação. Ok. As plaquetas são pequenas células que também são responsáveis pela coagulação sanguínea. Muito bem. E as hemácias é aquela célula vermelha em que você vai precisar porque o seu organismo está com falta de oxigenação. Muito bem. Então, como é que vocês... Está com anemia. Como é que o médico, o hospital, na hora e tal, ele define que aquele paciente precisa de hemácias, precisa de plasma ou ele precisa do... Plaqueta, São das plaquetas. Isso. Como é que define? Define com exames, com avaliação clínica, por exemplo, os pacientes que têm leucemia, que fazem quimioterapia, que destrói, né? Porque, para quem não sabe, é dentro do osso a nossa fábrica de sangue. Perfeito, perfeito. Quando você faz um tratamento de quimioterapia, essa fábrica é destruída. Isso. Porque ela está cheia de célula cancerosa. Muito bem, isso. E aí esse paciente vai precisar repor as plaquetas, as hemácias. Eu fiz essas perguntas todas para a Verônica Guedes para vocês sentirem o que é a importância de você agora dizer assim, o que eu faço? Eu quero doar meu sangue. Agora. É com você, Verônica. Então, gente, olha, não tem dificuldade para doar não, tá? O Hemoal está com vários postos de coleta. Nós estamos agora, o Hemoal está no Hospital Metropolitano. Muito bom. Junto com o Hospital do Coração. Perfeito, Coração Alagoano. Lá estamos no Trapiche. Ótimo. A gente tem posto de coleta em Coruripe, posto de coleta no Veredas e também temos posto de coleta lá no Hemoal Arapiraca. E no próprio Hemoal daqui. No Hemoal daqui, no Metropolitano e no Trapiche. Estamos abertos todos os dias, exceto os domingos. Muito bem. Inclusive aos feriados, de 7 às 18. Então, não tem mais essa, moro longe, não vou, porque sempre vai ter o Hemoal por perto. Eu soube que quem vai, ele vai em jejum, né? Não precisa. Não precisa estar em jejum. Mas se for, a gente dá um lanche. Mas, de qualquer maneira, eles recebem um lanche, etc. Isso, não é isso? Isso mesmo. Então, olha, não existe problema financeiro para isso. Vá doar seu sangue que Deus está olhando. Que é a melhor coisa do mundo, não é, Verônica? Isso, até porque nossas geladeiras hoje estão vazias, praticamente. Vai encher amanhã, hein? Vai encher amanhã. Deus é grande. Se Deus quiser, vamos ter muitos doadores a partir dessa conversa. Que bom, Verônica. Dessa só não, dessa de todos os meus colegas, de todos aqueles que fazem rádio e televisão, que tem insistentemente estar com esse assunto. Muito obrigado por você ter vindo. Agradeço e espero retornar para falar sobre doação de medula óssea. Vamos falar sobre isso sim, sem dúvida. Tayane, presta atenção nisso, viu? Por favor. Verônica, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E estou convidando você que está nos ouvindo para ir lá no Hemoal Arapiraca, Hemoal Maceió, Hemoal Trapiche, Metropolitano, fazer sua doação de sangue, que com certeza irá salvar até 4 vidas. Muito obrigado. Obrigado mesmo, gente. Vamos até os nossos comerciais, lembrando de quem? Do Sebrae. Vamos lá, voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 000116. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer.
Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Pois é, voltamos. Voltamos ao bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, coisa boa. Obrigado, viu, Tayane, você por estar aqui presente. Tayane é a nossa produtora também, que está aqui presente hoje assistindo ao programa. Bom demais, não é não, Tayane? É isso aí, ela que é a premiada, premiadíssima, ganhou um prêmio fantástico. Deixa pra lá, depois a gente fala sobre isso. Qualquer hora dessa eu boto ela sentada aqui, vamos ver se ela fala ou se ela não fala. Ela gosta de ficar por trás das câmeras, mas tudo bem. Um dia eu boto ela aqui na frente, ela vai ver uma coisa. Já fiz isso lá na rádio, não foi? Pois é, vamos lá. Muito bem, sabe do que nós vamos falar agora? Nós vamos falar desse fantástico, formidável, perfeito trânsito de Maceió. Hã? Não, eu não tô maluco não, rapaz. Eu tô maluco para que isso um dia seja verdade. Que eu possa chegar aqui e dizer assim, puxa, que coisa fantástica esse trânsito de Maceió. Que coisa maravilhosa esse tráfego. Como é que as coisas funcionam de uma maneira assim tão fantástica, não é? Agora é bom porque a pessoa que eu estou trazendo aqui não é autoridade no assunto lá, quer dizer, no assunto não é autoridade lá, não é da DMTT, que mudou de nome também. Será que é para melhorar as coisas? SMTT, DMTT, sei lá, não sei. Não é, mas ele é um expert, ele é um técnico em engenharia de tráfego. Fábio Barbosa. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Geraldo. Como vai você? Muito bem, prazer imenso estar aqui. Um prazer muito grande participar do seu programa e discutir esse assunto que é de interesse basilar para o funcionamento da cidade, né? Para o funcionamento de tudo que é a nossa mobilidade urbana. Eu não tenho né? a menor dúvida. Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu canso de dizer aqui nesse programa e canso de dizer nas minhas colunas escritas que o que está faltando aqui é engenharia de tráfego, gente. Está faltando, tá? Falta um pouquinho mais. A engenharia de tráfego, ela é oriunda do planejamento urbano. Sim, sem dúvida. Então, se a gente não tem um planejamento urbano que realmente ordene a cidade, que realmente coordene as necessidades de deslocamento da cidade, fica muito mais difícil você utilizar a engenharia de tráfego. A engenharia de tráfego ela tem soluções paliativas quando o tecido urbano já é consolidado, que é o caso aqui de Maceió. E o problema que acontece, o que torna esse trânsito caótico, é que o paliativo, ele tende a ter um prazo de validade menor. Não tenha dúvida. Tá ou ele é substituído, Isso. ou ele realmente afoga as coisas. Afoga então as vamos coisas. lá. Trace assim um panorama do que é esse planejamento urbanístico daqui. Então vamos lá. Hoje a gente tem uma característica de consumo, uma economia diferente do que era a cidade há 20, 30, 40 anos atrás, tá? Então a gente precisa trazer o planejamento urbano para a real necessidade. O que é que a gente tem hoje em dia de necessidade de deslocamento? Os deslocamentos hoje eles são feitos próximos. Você não tem uma necessidade de grandes viagens ou não deveria ter. Tá? Então as pessoas consomem os produtos próximos dela, as pessoas tendem a não sair de casa para consumir, que é o caso do delivery, que a gente tem as entregas hoje em dia. Então, a cidade ela tem que ser pensada dessa forma. Quais são as estratégias para você aproximar o consumo, aproximar a convivência das pessoas e como é que você vai gerenciar o deslocamento dentro desse novo contexto? Muito bem. Isso muda totalmente a configuração da cidade. Sim, mas você não acharia que é utópico mudar esse planejamento de cidade no sentido de deslocamento das pessoas? Na verdade, ele se torna utópico por quê? Porque a gente não cresceu, aí é que entra a questão do planejamento urbano. Muito bem. A gente não cresceu urbanisticamente, muito bem, seguindo nem as programadamente. tendências. Nem programadamente. Muito bem. Tá? Então, onde estão os principais erros nesse planejamento urbano, nesse não planejamento? Nesse não planejamento urbano. Eu vou trazer para a área de transporte para não ficar muito complexo. Primeiro erro é você não ter um plano diretor
que entenda quais são as necessidades de deslocamento da cidade. Outra briga, o Tá? plano diretor. O plano diretor. Que O não plano sai. diretor, pronto. Então, a primeira coisa que o plano diretor tem que fazer em relação à necessidade de mobilidade das pessoas é saber quais são as necessidades de viagem. Por exemplo, quais são as origens e quais são os destinos. Quais são os eixos por onde as pessoas se deslocam. Isso tem que ser mensurado. Segunda coisa que teria que ser mensurada, como as pessoas se deslocam. É de automóvel? Mensurado para um novo planejamento. Para um novo planejamento. Muito bem. Tá? E até para direcionar a engenharia de tráfego, para você dizer como é que vão ser as vias, qual vai ser o sentido das vias, qual vai ser o calibre das vias, o que é que essas vias vão comportar, ciclovia, calçada, patinete, motocicleta, etc. Tá? Então, o que falta, Geraldo, são esses direcionamentos. A gente não tem esses direcionamentos. O que a engenharia de tráfego tem feito em Maceió, e aí eu vou ressaltar, não é um problema só de Maceió, é um problema do Brasil, claro. tá? É que você tem apagado incêndios, você tem vai resolvendo os problemas à medida que ele vai surgindo. Está congestionando uma área na região da Guaxuma, vamos resolver o problema do trânsito ali na Guaxuma, só que você desloca, né? Resolve o problema momentaneamente, mas aí o que é que você faz quando você trabalha dessa forma, sem o planejamento adequado? As pessoas, tá mais tranquilo ir por lá. E aí as pessoas deixam de ir pelo Barro Duro e não vão pela Guaxuma. Muito aí bem. Congestionou na Guaxuma. Aí já tem que criar uma necessidade em outro lugar, tá? E aí a gente vai vivendo desse mecanismo. Muito bem. Agora veja bem, para que isso tudo possa começar a ocorrer de maneira diferente, é preciso primeiro que haja um plano diretor. É preciso primeiro que haja um estudo. O estudo desses deslocamentos, que a gente chama em engenharia de tráfego, engenharia de transporte, de matriz de origem e destino. É você saber para onde as pessoas estão se deslocando e como elas estão se deslocando. Então, vamos lá, deixa eu provocar você, Fábio. Nós temos hoje uma via de deslocamento que todo mundo conhece, que começa lá em cima na Durval de Góes Monteiro e vem pela Fernandes Lima até o centro da cidade. Clássica. E que tem congestionamentos a toda hora, né? Certo. Principalmente nas horas que realmente precisaria não ter. Muito bem. Como é que você resolve esse problema com engenharia? Com engenharia. Esse problema é o que a gente é fruto de uma política chamada de rodoviarismo. Estão pensando o planejamento do deslocamento só do ponto de vista do automóvel. Tá errado. Ok. Tá? A gente tem uma cidade que a gente já é a 14ª maior cidade do Brasil, segundo o último censo do IBGE. Isso, perfeito. Então, engenharia rodoviarista não vai resolver os problemas do deslocamento em Maceió. Perfeito. Então, você tem que pensar naquele corredor de uma forma que você traga um transporte que a gente chame de transporte de massa. Perfeitamente. Tá? E aí eu vou transcender Posso abrir um parênteses? Deixa eu só transcender sua explicação por o seguinte. Ali na Fernandes Lima somente não vai ser suficiente, porque a gente já tem outros eixos que a gente precisa criar esse transporte de massa. Perfeito. E quando eu digo transporte de massa, eu quero dizer que esse sistema de ônibus urbano que a gente tem em Maceió já não serve para a cidade do nosso tamanho. Sem dúvida alguma, não. Pronto. Então, basicamente é isso. Muito bem. Então, veja bem, eu quero voltar no tempo e no espaço. 20... Ô, João, 26 anos que a gente está aqui ou 27? 27 anos que a gente está aqui? Hein? 26 anos que eu estou aqui, que eu moro aqui. E que na época eu percebi. E eu disse assim... Olha, naquela época, Fernando Lima já era problema. A grande solução seria fazer o aerotrem no canteiro central, saindo de lá debaixo da Jatiuca, subindo e indo até o aeroporto. Não pode por quê? Porque é caro, claro que é caro. Agora não sabe conversar com o chinês, com o japonês, com o diabo 4 e abrir mão de tarifa, não? Caro, por exemplo. Caro não é. Claro que não. Caro é você ter um trânsito completamente congestionado. Mas a pergunta é, resolveria? Resolveria boa parte do problema. Muito bem. Boa parte por quê? Porque você muda a matriz de transporte. Exatamente. Porque muitas pessoas vão deixar de utilizar o transporte individual para usar o transporte coletivo. Não tenha dúvida. Se você tem um transporte coletivo bom, digno. De qualidade, digno, né? Com as estações bacanas, com um tempo de viagem bacana, confortável... Atrativo, preço atrativo. Muito bem. Né? Aí
o prefeito, por exemplo, agora está querendo colocar o VLT na Fernandes Lima. O VLT que ainda não sabe se vai ser à direita, se vai ser no meio, se vai ser na esquerda. Resolve? Muito difícil de fazer. Muito difícil, Muito difícil de fazer. Eu acho que para fazer ali, eu acho que levaria... Nesse ritmo que a gente conhece aqui no Brasil, ele não levaria menos de 10 anos. De né? 10 anos? Não, levaria menos. Para implantar? Para implantar, eu levo o tempo. Quanto tempo a prefeitura levou para fazer aquela ciclovia na Fernandes Lima? Não tenho dúvida. E que ciclovia? Aquela da Fernandes Lima. Mas qual ciclovia? Tem uma ciclovia. E funciona? Funciona. É melhor ter do que não ter, Geraldo. Para você ver como a gente trabalha mobilidade aqui. É melhor ter do que não ter. Muito bem. Então eu pergunto a você, como é que a gente resolve o problema desta praga? Eu vou chamar de praga sem estar ofendendo ninguém. Mas praga de trânsito, que são as motos. Que hoje não tem lugar para andar, não tem respeito por ninguém, sai passando de um lado esquerdo ou do lado direito, do jeito que for, e o motorista hoje, se não for muito bem treinado, ele bate. Também aí ele sai um pouquinho da área da engenharia. Aí é uma questão também de legislação, cumprimento da legislação e fiscalização. Perfeito, mas a engenharia aprova isso? Esse tipo de tráfego? É porque aí é a forma como as pessoas conduzem. A moto é um meio de transporte. Ele proporciona agilidade, né? A pessoa, quando pede uma coisa, ele não está preocupado com a condução do motoqueiro, não é verdade? Quando você quer receber quando a pessoa quer receber uma comida em casa. Mas aí você tem o ambiente, você tem a legislação. Infelizmente, a fiscalização é falha. Tá? O que é que a engenharia de tráfego pode fazer nesse sentido, Geraldo? É o quê? É porque você tem muito pouca fiscalização por monitoramento, né? Certo. E há uma dificuldade muito grande em você notificar, em você multar as pessoas aqui por monitoramento. A justiça cria uma série de impedimentos aqui no Brasil. Em todo canto pode, mas aqui é muito difícil. Mas a questão é uma questão de conscientização e uma questão também de legislação, de fiscalização, de aplicação do rigor da lei. Perfeito. Porque o pessoal da moto, também eu falo que nem você, nada contra ninguém, cada pessoa faz o que, sem ter privilégio, né, dizer que um é melhor do que o outro. É verdade. Mas as pessoas se expõem mais ao risco do que deveria. A moto em si já é um meio de transporte perigoso. Não tem dúvida. E as pessoas exageram. Elas se arriscam mais do que deveriam. É verdade. Poderia ser... Eles já proporcionam uma agilidade tão grande se você andar numa moto de maneira normal e as pessoas exageram. Mas eu confesso a você o seguinte, eu tenho, 60 anos de carteira. Até um pouquinho mais de carteira. Certo. Olha, rapaz, não é brincadeira você andar no trânsito de Maceió com as motos, não é brincadeira. Não. É um negócio completamente diferenciado. Eu acho até que pessoas que não andam aqui numa cidade como Maceió, uma cidade que tem muita motocicleta, realmente fica assustado. Tem muita dificuldade. Fica assustado. Agora, Fábio Barbosa é engenheiro de tráfego. Isso é de uma importância fundamental, tudo que a gente está conversando aqui. Como é que são feitas as avaliações de funcionalidade dos sinais, os famosos semáforos? Semáforo é a essência da engenharia de tráfego, né? A gente utiliza aqui no Brasil uma metodologia americana, né? Que a gente chama o Manual de Capacidade de Trânsito. E existe toda uma metodologia baseada em estatística, né? Então, o que é que se faz? Faz uma contagem do tráfego em cima do volume de tráfego, ou seja, a quantidade de veículos que param no cruzamento em um determinado tempo de fechado e tempo de aberto, você vê quanto tempo é necessário para você descarregar aquele volume. Muito bem. Tá certo? E em cima disso é que você diz, olha, aqui a gente precisa para um lado um tempo e para o outro lado a gente precisa de outro determinado tempo. Mas isso não é uma coisa para o dia inteiro. Não. Pode ser medida, ela pode ser modificada. Veja bem, e aí é que eu falo, que o investimento em trânsito que melhoraria muito a condição aqui em Maceió seria nessa tecnologia. Se você tem uma central de monitoramento do trânsito e você controla os semáforos dessa central, o que é que você pode medir em tempo real? Muito bem. Você pode medir o volume de tráfego. Aí você diz, olha, essa via está muito carregada, então a gente vai modificar o tempo desse semáforo para a gente fazer o trânsito fluir. E melhorar o outro. Muito bem. Então deixa eu aproveitar para botar um exemplo prático aqui, porque eu realmente não consegui entender. Já até falei com você antes do programa. Fernandes Lima, as pessoas que vêm da leste-oeste e querem atravessar
a Fernandes Lima para ir pela Joaquim Nabuco, é o meu caso, lá por cima pela Joaquim Nabuco para pegar o Tribunal de Contas, Certo. é o meu caso, e de muita gente, tem um sinal para atravessar. Né? Esse sinal era tranquilo, você chegava ali por aquelas ruazinhas ali, eu não me lembro o nome daquela ruazinha, onde tem o sinal e aqui o semáforo, e aí você, rapidamente você atravessava e tá. Hoje eles estenderam o tempo do semáforo para Fernandes Lima e muito, sem necessidade, e diminuíram e muito o tempo do sinal de travessia. Resultado da brincadeira, aglomeração de carro naquele sinal de travessia e até longe. Aí, se estiver sendo feito a aplicação da teoria do fluxo do semáforo dentro da engenharia de tráfego, se estiver sendo feito corretamente, o que é que eles detectaram? Que o volume de tráfego da Fernandes Lima aumentou de um jeito que você teria que ampliar um tempo de um e diminuir de outro. Isso, exato. Mas a situação chegou num limite, Exato. porque você está tendo congestionamento dos dois lados. Dos dois lados. Não, você não está tendo na Fernandes Lima. A Fernandes Lima está escoando e o outro está ali interrompido. Aí no caso, precisa ver como é que está a temporização, como é que está o descarregamento. Exatamente. São termos técnicos. Agora, para ser justo, de uns diazinhos, dessa semana, uns diazinhos para cá, melhorou. Eu tenho a impressão de que eles mudaram. Mas aí também tem padrões de comportamento que a engenharia de tráfego analisa. Tem dias que está melhor, tem dias que está ruim, e aí é que eu vou entrar de novo nessa questão. O certo, Geraldo, hoje em dia, né, uma cidade que tem esse potencial, que tem essa necessidade de investimento, é você ter uma central de controle. Perfeito. Trânsito não tem milagre, tem? Não tem milagre. Trânsito não tem ideias simbólicas que a única coisa que pode tornar o trânsito milagre é isso. Quanto mais você puder monitorar em tempo real e você controlar em tempo real, mais fluidez você vai dar. Rapidinho, porque nós estamos no final. Foi feito aquele eixo quartel, que para alguns melhorou um pouquinho ali e tal coisa. Mas há necessidade de uma via mais expressa, como acontece em paralelo a Fernandes Lima, não... Seria o ideal. Se for expressa mesmo, ajudaria muito, que né? Não é o caso da via expressa nossa. Nem a nossa via expressa, nem o eixo, nem a Fernandes Lima. E nem aquele que veio lá do outro lado, como é o nome? Aquela que vai lá dar no Varadouro, sei lá. A Josefa, que você fala, a Josefa de Mello? Não me lembro, tudo bem. Não é aquela outra paralela que vem lá de cima do Santa Bélia. Da Santa Bélia. Também não funciona. A via expressa vai ter, numa distância daquela da Fernandes Lima, ela vai ter 2 ou 3 saídas. Então, meu caro Fábio, nós voltamos ao ponto de partida. Plano diretor, sem ele nada. Sem ele, sem uma contagem de tráfego, sem uma pesquisa séria de matriz e destino aqui em Maceió, você não define os deslocamentos. Muito bom. Eu quero agradecer profundamente a você o fato de você ter vindo aqui. Eu quero convidar você, João, presta atenção nisso, eu quero convidar o Fábio para assistir, porque foi muito falado, aquele videozinho do Sebrae que a gente exibiu semana passada. Vamos exibir de novo? Vamos lá? Então vamos lá, gente, vamos lá. Ei, quer saber como melhorar o relacionamento com o seu cliente e, consequentemente, vender mais? Eu me chamo Tainá e te mostro agora 3 ferramentas do WhatsApp que vão te ajudar nessa tarefa. Bora lá? Já mostramos por aqui algumas funções do WhatsApp e como ele se tornou um dos principais canais de venda online. Por isso, conhecer as ferramentas disponíveis dentro do aplicativo se torna um baita diferencial competitivo. Hoje, eu quero dar mais algumas dicas de como otimizar o seu tempo e não deixar o seu cliente esperando por resposta. A primeira ferramenta que você precisa conhecer são as respostas rápidas. Elas vão te ajudar a criar atalhos para padronizar as mensagens que vão ser enviadas com mais frequência para os seus clientes. Quer um exemplo? Sabe aquela dúvida que sempre aparece sobre algum produto ou serviço? Você pode criar uma resposta rápida com explicação e enviar para os seus clientes sem precisar digitar tudo toda vez. E é simples de configurar, tá? Em ferramentas comerciais, clique em Respostas Rápidas e no mais para adicionar uma nova resposta. Em atalho, escolha uma palavra que localize rapidamente essa resposta. Em seguida, você pode digitar o texto da sua resposta e inserir um arquivo de mídia, que pode ser uma foto ou um vídeo.
É só clicar em salvar e pronto, sua mensagem já está pronta para ser utilizada. Para utilizar na prática, é só abrir a conversa com o seu cliente, clicar no ícone do clipe e no botão Resposta Rápida. Ele vai abrir uma lista com todas as respostas rápidas que você já salvou. Depois é só escolher dentro dessa lista e enviar. Ou você pode digitar barra e o atalho que você salvou. Assim a mensagem vai se autocompletar e você também pode editar antes de enviar para o seu cliente. Ficou com vontade de conhecer mais sobre o WhatsApp? Nós temos capacitações e consultorias sobre esse assunto. Acompanhe nossa agenda pelo site duit.com.br/SebraeAlagoas e fica por dentro. Aproveita e se inscreve também no nosso canal para não perder os próximos conteúdos, tá? Obrigada por nos acompanhar e até a próxima. É isso aí é o Sebrae. Pronto, obrigado por ter vindo. Muito obrigado a você, e qualquer coisa que a gente puder discutir aqui sobre esse sentido, me chame, porque é um assunto que me interessa e interessa a toda a comunidade. Que coisa boa. Muito obrigado, Fábio. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, ó. Obrigado, meu Deus. Deu certo. Encontro marcado. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.